por uma universidade americana, o barulho do trânsito afeta a saúde e o aprendizado das crianças. Segundo a Organização das Nações Unidas, a poluição sonora está se tornando uma ameaça global à saúde pública. Misericórdia. André Santiago está chegando ao vivo para conversar com a gente. Então, André, em relação ao desenvolvimento dos pequenos, né, no que o barulho pode influenciar? Pois é, Renata, a gente continua trazendo essas informações para os pequenos, né? Estão no mês de férias, mas logo, logo estarão de volta às atividades escolares, né? E o barulho é só na escola ou também no ambiente do lar? E como evitar esse barulho, a gente vai conversar agora com a doutora Fernanda Lima, psicopedagoga, vai trazer essas orientações para as mães, para os pais e também para os responsáveis pelas crianças, né, para quando voltarem às atividades escolares, possam fazer da maneira correta. Doutora Fernanda Lima, muito obrigado por conversar com a gente mais uma vez. Muito bom dia. Bom dia a todos da Rádio Cidade. Realmente, a poluição sonora, né, ela traz uma diminuição da atenção e da concentração com a criança, sobretudo no seu desenvolvimento. Porque a partir do momento em que a criança está crescendo, tendo aquele desenvolvimento saudável, então ela tem essa coordenação sensorial de ambientar muito a visualização sonora, né? Então, tudo chama a atenção dela. Então, toda vez que a gente quiser melhorar a concentração de uma criança, a gente precisa realmente diminuir essa sonorização, para que ela dê mais conta daquilo que é solicitado para ela. Então, tem muita gente que é visual, muita gente que é auditiva, né? E muita gente que é sinestésica, né? Quer dizer que a maioria das crianças tem esse comando na verdade, do auditivo, né? Isso, porque de acordo com a pediatria, né, é o primeiro senso que desenvolve, né? Quando a gente tem um bebê no braço, quando a gente fala, a mãe fala, ele já vira, né? Então, ele escuta primeiro do que vê e fala. Então, a audição é uma acuidade muito sensorial para a criança. Então, tudo elas escutam. Até um papai e uma mamãe, quando quer dizer um segredo no quarto, o abençoado escuta na sala. Então, ele é muito sensível nessa audição. Então, a poluição realmente sonora prejudica a aprendizagem dele se for em excesso disponível para ele. Então, os gestores, né, os professores, precisam tomar esse cuidado no ambiente escolar, mas também os pais, mães, responsáveis, porque geralmente as crianças, né, os adolescentes, levam as atividades para fazer o famoso dever de casa, né? E se no ambiente do lar tiver também muito barulho, ele vai ter uma dificuldade, né? Bastante, prejudica, porque antes da concentração vem a curiosidade. Então, se no momento em que ele está estudando existir alguma sonorização externa, certamente o sistema atencional dele vai se virar para essa sonorização externa. E daqui para que o cérebro dele traga a consciência de uma concentração mais fundamentada, isso perpassa um tempo, demora mais. Então, é muito importante verificar qual é essa sonorização externa para colocar na medida certa para a concentração da criança. Em casa tem também o problema dos aparelhos eletrônicos, né? E às vezes as crianças, os adolescentes estão utilizando, né, um fone de ouvido, também precisa ter cuidado para não prejudicar a audição, né, doutora? Isso, exatamente, né? Esse excesso de utilização de aparelho auditivo, né, já foram feitos vários estudos que prejudica também. E que às vezes tem aquelas crianças que gostam de estudar escutando uma música, né? Então, ou seja, são dois desígnios bem diferentes. Tudo bem que elas dizem que se concentram mais, mas certamente há uma perda da concentração muito grande, porque é uma poluição sonora. A partir do momento que eu preciso que o meu sistema atencional esteja mais retilíneo, alguém está sugando essa atenção. Aí tem que ter cuidado com isso também. Isso em todas as faixas etárias ou quanto mais novo, mais sensível o aparelho auditivo e pode prejudicar mais? Quanto menor, mais sensível. Então, essa fasezinha que eles estão crescendo, sobretudo na alfabetização, prejudica bastante essa formalização da alfabetização. Quando eles chegam no 11, 12 anos, eles também tendem a mudar mais a atenção, mas, de toda maneira, essa externalização sonora prejudica também. E os adolescentes, na verdade, eles buscam como uma fuga, né? Uma fuga para acalentar mais a sua necessidade de estudo, que é bem mais extensa, mas que, de toda maneira, bem equalizado, você consegue diminuir essa necessidade. Esse barulho pode provocar
a doença auditiva e também problemas auditivos e também estresse? Muito, com certeza. Por isso que a gente fala, né, que estudar com música, né, por mais que eles birrem com os pais, eu consigo estudar, mas na frente causa um estresse, porque ele não consegue ter uma qualidade atencional, ele não consegue, isso já é bem comprovado. Mas aí cabe aos pais intermediar essa situação. Estuda um pouquinho, depois para o estudo e vai ouvir uma música inteira, vai ouvir os seus áudios, mas uma coisa vai ter que ser uma coisa, e outra coisa é outra coisa, para não misturar. Agora, voltando à questão de as pessoas que são mais visuais, as pessoas que são sinestésicas e as crianças, como a senhora disse lá no início, que são mais auditivas. Sabendo disso, né, tanto os pais como os professores deveriam usar mais esse tipo de linguagem, esse tipo de comunicação mais auditiva, mais com relação à sonoridade, para estar dando instrução para as crianças, que eles vão aprender mais, seria por aí? Sim, é muito importante que os professores, né, tenham mais equidade na sua fala, porque a fala é a primeira informação que a criança recebe. Então, quanto melhor a gente aproveitar essa sonoridade que sai de mim, melhor para a aprendizagem das crianças. Então, falar de maneira bem articulada, falar de maneira pausada, ter o cuidado nas explicações, utilizar os verbos já colocados na condição correta, para que a criança aumente a sua compreensão, como também o seu nível de vocabulário. Para a gente encerrar, está ainda no mês de férias, né? Quais as principais dicas para o retorno, tanto no ambiente escolar como também no ambiente do lar? No ambiente do lar, né, a gente está no meio das férias, aproveitar um pouquinho as crianças, mas na última semana de férias começar toda aquela rotina para que no início a criança não cause nenhum estresse. E sobre o ambiente escolar, né, normalmente as escolas nesse tempo elas trazem treinos para os professores e formações, é importante que essas informações sejam colocadas nos treinamentos e curtir as férias, né, com esses pequenos, com esses adolescentes, porque são mais do que merecidas, né, para todos nós. Doutora Fernanda Lima, psicopedagoga, mais uma vez a gente agradece as suas orientações, essa entrevista aqui na Rádio Cidade, Manhã Cidade. Muito obrigado. Eu que agradeço a Rádio Cidade e até a próxima. Renata, muitas informações importantes para pais, mães, responsáveis e até mesmo professores e mestres. Segue você, Renata. Obrigada, André, pelas informações.